Pai, por que o senhor acha que a gente vive tão pouco? O ser humano vive tão pouco? Olha, a longevidade da vida é um dom de Deus, é uma bênção de Deus. E o problema da vida diminuir, né? Pessoas morrerem tão jovens, morrerem tão cedo, é resultado do pecado, né? É uma consequência do pecado. Porque se você ler o livro do Gênesis, não havia morte de criança no tempo dos nossos primeiros pais. Ninguém morria na adolescência, ninguém morria na juventude. As pessoas tinham a idade das árvores. As pessoas viviam como uma... Agora tem uma coisa interessante. A árvore, enquanto ela vive, ela cresce. Quando ela para de crescer, ela morre. O ser humano, igualmente. O ser humano, enquanto ele está ligado à sua fonte, porque todas as coisas têm a sua fonte, né? As árvores, por exemplo, elas vieram da terra. Os peixes, eles vieram da água. Os animais, eles vieram da terra. Então, essas coisas, quando morrem, volta à terra. Volta para a terra. E Deus criou o homem, não com o sentido de que o homem fosse ceifado ou morresse ainda jovem. Deus criou o homem para viver para sempre. Pode parecer estranho isso, né? Pode parecer estranho, mas Deus criou o homem para viver muitos anos. Agora, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. A imagem de Deus, o homem foi criado, a semelhança de Deus, não igual a Deus, mas semelhante. Deus o criou. E Deus abençoou. Deus abençoou, disse, olha, sejam fecundos, povoem a terra, se multipliquem. E Deus plantou o jardim no Éden e colocou o homem lá para cuidar do jardim. Hoje tem muita gente que diz, é por causa de Adão que a gente tem que trabalhar. Não é, não. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva, o primeiro casal, ele colocou no jardim do Éden e falou, trabalhe, zele desse jardim, porque ele vai prover para você tudo que você precisa, né? Agora, Deus colocou o homem em prova, né? Deus colocou o homem em prova. Deus plantou o jardim do Éden. A Bíblia diz isso, que Deus plantou o jardim do Éden e colocou ali o homem para cuidar do jardim. E no meio, no centro do jardim do Éden, Deus plantou uma árvore chamada árvore da vida. E uma outra árvore chamada árvore do conhecimento, do bem e do mal. E Deus então disse para Adão, olha, você pode comer de todas as árvores, o fruto de todas as árvores do jardim, mas dessa aqui não coma, que era a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento era a árvore do bem e do mal. A gente não sabe há quanto tempo Satanás foi expulso do céu, mas ele já havia sido expulso, né? Porque a antiga terra original dos animais pré-históricos, ela existiu, mas ela existiu, a gente não sabe quantos mil anos antes de Adão. Né? Por isso que hoje a gente não entende certas descobertas da ciência, né? Porque a coisa é muito antiga e profunda. A ciência fala em milhões de anos, a gente fica pensando, mas o homem em si mesmo tem 6.000 anos na Terra agora, né? Mas isso é desde a recriação. Por exemplo, quando Deus disse, haja luz, há um teólogo que escreveu um livro muito importante, né? E que eu li esse livro, e ele diz o seguinte, que quando Deus disse haja luz, é como se Deus dissesse ao Espírito, acione o interruptor.
Então, o mundo já havia sido iluminado antes, mas você sabe que Deus é luz e o diabo é trevas. Então, quando o diabo caiu do céu, deve ter acontecido uma grande explosão aqui na Terra, né? E a Terra tornou-se caótica, como fala o livro do Gênesis, né? Tornou-se caótica, sem forma e vazia. Mas como Deus é poderoso, ele veio e recriou tudo. Disse, haja luz, houve luz, haja estrelas. Deus criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, as estrelas para brilharem, né? Então Deus criou todas essas coisas maravilhosas que eram para o homem usufruir. Por exemplo, no Jardim do Éden não tinha necessidade de agrotóxico, né? No Jardim do Éden ninguém comia nada envenenado. Eram árvores plantadas pelo próprio Deus. E as pessoas então viviam muitos anos. Eu vou falar aqui uma coisa interessante que, na verdade, a maioria dos teólogos não cita isso. Nós conhecemos a história de Caim e Abel. A Bíblia diz que Eva teve primeiro Caim, depois teve Abel, e daí vem a história de que o Caim trouxe uma oferta para o Senhor e ele escolheu lá um refúgio, um restolho. Ele era agricultor e trouxe, e o Abel era pastor, pegou o melhor novilho, o melhor bezerro, o melhor carneirinho que ele tinha, e ele trouxe e ofereceu a Deus. E era oferta de sacrifício. A oferta de Caim não era oferta de sacrifício. Era uma oferta tipo, a gente vai queimar mesmo, então vamos pegar o pior. Né? Vamos pegar o pior. Eu até vou abrir um parênteses aqui. Quando era criança, eu trabalho desde os 5 anos de idade. E aos 6, 7 anos eu ia plantar milho e abóbora nas queimadas. E o meu pai escolhia as sementes de abóbora, colocava entre as sementes de milho para a gente plantar junto. E ele escolhia as melhores. Eu dizia, pai, por que você está escolhendo as melhores espigas de milho, as melhores sementes de abóbora? Isso aí, não vai morrer mesmo? Ele dizia, vai morrer. Mas eu falei, então por que você não escolhe um que já está morrendo aí? Ele falou, olha, aí você não vai colher nada, né? Então é preciso que você plante a melhor semente para que você tenha a melhor colheita, né? Então Deus coloca eles ali, Adão e Eva, e Deus diz cultive o jardim. Mas havia essas duas árvores. Geralmente os pregadores falam de uma, né? Falam da árvore da vida. Mas esquecem da árvore da ciência chamada do bem e do mal. Então Deus disse, olha, não coma dessa árvore aqui, a árvore do bem e do mal. Por quê? Porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Agora, nós sabemos quantos anos Adão viveu depois de Caim e Abel, até que eles caíssem em pecado. Tanto é que essa história da maçã aí é uma furada, viu? É uma furada. E Adão e Eva não foram punidos por causa do sexo. Se Deus tivesse punido Adão e Eva por causa do sexo, me perdoe, mas Deus teria sido incoerente. Porque Deus disse, sejam fecundos, povoem a terra. E como é que eles iam povoar a terra só Adão olhando nos olhos da Eva? Não dava, né? Então eles tinham que ter relação sexual, evidentemente. E isso não era pecado, né? Não era pecado. Até porque o mundo era tudo perfeito até então. As pessoas viviam centenas de anos. A gente brinca com as pessoas de idade hoje, chama de Matusalém, né? Matusalém, por exemplo, viveu 973 anos. Né? Então, a pessoa viveu quase 1000 anos. Isso aí vai voltar a viver, acontecer só no milênio, que Jesus vai reinar sobre a igreja. As pessoas voltarão, está lá em Isaías, as pessoas voltarão a viver a idade das árvores, né? Mas veja que coisa interessante, uma coisa vai levando a outra, né? Uma coisa vai levando a outra, mas no meio disso tudo,
aparece a serpente. Aparece a serpente. E a impressão que nós temos em tudo isso é que os animais, viu, Diego? Os animais na época falavam. E que era normal isso. Tanto é que a Eva não se impressionou quando a serpente falou com ela. Né? A serpente veio, conversou com a Eva, ela não se impressionou da serpente falar. A serpente, ali foi a primeira sessão espírita realizada no Jardim do Éden, né? O demônio encarnado na serpente, né? Satanás encarnado na serpente. Então a serpente chega e diz para Eva, é assim que Deus falou para você, que vocês não podem comer os frutos das árvores do jardim? Ela falou, não é bem assim. Deus falou que nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, menos dessa aqui, que é a árvore do bem e do mal. Por quê? Deus disse que se a gente comer, a gente vai morrer. E o diabo então lançou a semente da dúvida. E Diego, vocês que me assistem, a dúvida é a irmã gêmea da desconfiança. Quando você duvida de uma pessoa, você começa a desconfiar dela. Né? Então, a serpente maldita, perspicaz, ela lançou a semente da dúvida. Você acha que ela ficou a vida toda ali perturbando a Eva? Não. O diabo é assim, ele lança uma semente de dúvida no coração e ele pula fora. E ele deixa aquela sementinha germinar, crescer. E a Eva então ficou pensando, falou, mas então Deus está escondendo alguma coisa boa da gente? O que será que tem de bom que Deus não quer que a gente saiba? Né? A serpente falou, olha, o dia que vocês comerem desse fruto, o entendimento de vocês vai se abrir. E vocês vão tomar conhecimento de coisas que vocês não conhecem. Não sabemos quanto tempo a Eva levou matinando naquilo até que ela trouxe para Adão e fez o Adão comer. O fato é que a Bíblia diz que chegou o momento em que a Eva, ela comeu do fruto da árvore proibida e ela trouxe para o Adão e o Adão comeu também. Ele já tinha o Abel, ele já tinha o Caim e provavelmente muitas filhas, que a Bíblia só vem falar bem depois, que Adão viveu com ela 600 e tantos anos, gerou filhos e filhas, né? Aí surge, inclusive, outra questão, com quem casou Caim, né? Se não existia outro. E essa é outra complicada, né? Outra coisa complicada. A gente tinha que sentar num grupo de pessoas para estudar esse costume. E a Bíblia diz, então, que os olhos de Adão e Eva se abriram. E quando os olhos deles se abriram, o que é que eles viram? Eles viram a vergonha deles. Eles viram que estavam nus. Até ali eles andavam nus e não tinham vergonha. Por quê? Porque eles estavam vestidos com a proteção do Deus Todo-Poderoso. E no momento que eles quebraram a confiança de Deus, os olhos deles se abriram e eles enxergaram a sua vergonha. Então foram colher folhas de figueira, de parreira, sei lá, alguma coisa, e fazer aventais para esconder a sua vergonha. Mas Deus achou que aquilo não era suficiente. Olha, você que está me vendo, me ouvindo, presta atenção. Você pensa que ser religioso é suficiente? Não é, não. Você pensa que fazer promessa, andar ajoelhado por aí é suficiente? Não é, não. Tudo isso são coisas criadas pelos homens para iludir, para ganhar dinheiro, tá? Você precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer as promessas de Deus para você. Deus, quando viu Adão e Eva fazendo roupa de folhas, Deus disse, isso aí é paliativo, é passageiro, não vai resolver o problema. Então, o que Deus fez? A Bíblia diz que ali foi morto o primeiro cordeiro. Porque até os animais, até ali eram vegetarianos e passaram a ser carnívoros.
Deus sacrificou o primeiro cordeiro. E sabe quem era esse cordeiro? A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E ele estava representado ali nesse cordeiro, mostrando que mais tarde João Batista reconheceu quando viu e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus sacrificou ali o cordeiro, ele tirou a pele do cordeiro e ele fez vestes para Adão e para Eva. No entanto, a vida longínqua terminava por ali, né? É claro que ainda durou por algum tempo, mas a vida foi diminuindo, até o que se vê hoje, que a criança chega a morrer no parto. Hoje, os jovens estão se matando, os nossos adolescentes estão se matando. A gente pergunta, quem seriam eles, o que fariam? Nunca saberemos, porque eles ceifaram a vida, na sua adolescência, com drogas, com álcool, com mundanismo. Isso trouxe a diminuição do tempo de duração da vida humana. Então, o ser humano passou a viver menos e cada vez menos. Agora parece que a ciência está descobrindo algumas formas de a pessoa aumentar um pouco de vida, um pouco do seu tempo de vida. Na época que eu nasci, há 60 anos atrás, eram pouquíssimas as pessoas que passavam dos 50 anos. Alguns anos atrás, há 50 anos atrás, dificilmente uma pessoa passava dos 50 anos. Hoje já chega a 100, apesar de que alguns eram privilegiados. O meu avô materno, por exemplo, morreu com 98 anos. O meu avô paterno morreu com 102 anos. Nunca tomaram uma injeção na vida, Nunca foram ao médico, aprendendo a usar a própria natureza, plantas, para ter uma vida longa e alimento, tudo natural. Eles plantavam o seu alimento e tudo mais. Para encurtar a história, é mais ou menos isso. Hoje, nós já estamos no que diz Moisés lá no Salmo 90. No Salmo 90, se não me falha a memória, o versículo 12, ele fala que a duração da vida humana é de 70, e alguns pela sua robustez chegam a 80, e o que passar disso é enfado e canseira. Mas tudo isso é consequência da desobediência à palavra de Deus. Jesus, quando ele veio, ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Então lembra, o teu corpo deve ser a morada do teu espírito e a morada do Espírito Santo de Deus. E se você contaminar esse corpo, se alguém destruir esse corpo, Paulo diz em Coríntios, Deus também o destruirá. A palavra é difícil, mas essa é a palavra. Cuide do teu corpo para que você viva muito e que você possa expressar. Você nasceu para expressar a glória de Deus. O mundo precisa ver Jesus em nós. Nós somos criados à imagem de Deus. O inimigo tem transformado na imagem da vergonha, do desespero, da miséria, da tristeza, da dor. Mas isso pode ser mudado quando a gente entrega a vida a Jesus. Deus te abençoe.